Então, pessoal, voltamos aqui com mais um programa nosso, KeyCast, aqui em Biguaçu, na cidade de Biguaçu, em Santa Catarina. E hoje a gente vai estar aqui mostrando a nova roupagem, né, da nossa produtora aqui, do nosso podcast. Então, primeiramente, eu quero apresentar para vocês aqui uma pessoa que vai estar junto comigo aqui na bancada para estar desenvolvendo um bate-papo aqui com os nossos convidados, que é o Fernando. O Fernando é um grande companheiro nosso, ele é paulista, torce para o Corinthians. Não, aí não dá, né? Mas eu quero apresentar o Fernando, seja bem-vindo aqui com a gente, né? Mas para esse ano aí que a gente vai estar desenvolvendo um bom trabalho aqui na KeyCast, seja bem-vindo e que tu possa somar com a gente aqui na produtora. Beleza. Primeiro é um prazer estar aqui com todos vocês, meu amigo Samuel, de quase 32 anos, que a gente se conhece há bastante tempo. É uma honra estar aqui participando desse programa agora, desse podcast, e tenho certeza que vai ter um sucesso. Então, pessoal, hoje com esse programa agora a gente está reiniciando o ano, né? Ficamos um tempo parado e começamos bem já. Né? Começamos com um convidado de alto padrão, né? É uma pessoa que eu conhecia há um tempo já, e conversando com ela eu a convidei para estar com a gente aqui e ela prontamente aceitou. E eu quero dar um agradecimento aqui especial para a Renata. Renata trabalha no cartório e ela vai contar um pouquinho para nós do processo dela, de onde ela veio, como ela chegou, e que a gente possa desenvolver um bom papo aqui agora, né, sobre cartório, algumas dúvidas que passam pela nossa cabeça. Então, o dia a dia do cartório, né, Samuca? Dia a dia, o que acontece, os perrengues, tudo que funciona, o que não funciona. Então, seja bem-vindo aqui com a gente, né, que a gente possa desenvolver um bom papo aqui. Maravilha. Samuel, primeiro eu quero te agradecer muitíssimo pelo convite. Acompanho o canal de vocês, já vi que muitas pessoas bacanas já passaram por aqui, então realmente me senti muito honrada em receber esse convite. É um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje, né? Desejo que do nosso bate-papo aqui produza conteúdo bacana, que desperte curiosidade e interesse nas pessoas aí pelo nosso assunto. E que o nosso encontro hoje seja bem produtivo, né? Então, respondendo aí tua pergunta sobre, né, o que houve até aqui, né? Como eu cheguei até aqui. Eu moro aqui em Floripa há 17 anos, fez agora no mês de fevereiro, 17 anos que eu estou aqui. Eu nasci em Jaguaruna, que é uma cidadezinha bem pequenininha lá no sul do estado. Não sei se vocês conhecem. Sim. Conhecem, então. Jaguaruna é uma cidade bem pequenininha, né? Quando eu saí de lá, acho que tinha uns 15 mil habitantes. Hoje deve ter um pouco mais. Mas lá eu já trabalhava em cartório. Trabalhei 2 anos lá no cartório em Jaguaruna, no único tabelionato que existia lá. E aí meu marido já morava aqui em Floripa, né? A gente estava namorando e tal. E aí eu vim para cá. A gente casou e tal e vim morar aqui. Quando vim de lá, né, já tinha um pouquinho de experiência, enviei currículo para todos os cartórios que existiam aqui em Floripa. A gente vai lá na página do Tribunal de Justiça, vê o endereço dos cartórios e enviei para todos. Norte da ilha, sul da ilha, né? Enfim, nem conhecia nada aqui, né? Simplesmente mandei os endereços. E exceto para o cartório do bairro da Forquilinha. Não sei por qual razão, ele foi o único que ficou fora da minha lista, porque eu achei que esse lugar é um lugar muito remoto. E não enviei para esse lugar. E aí eu penso assim, né? É uma das convicções que eu tenho na minha vida, que realmente uma das coisas que Deus colocou na minha vida, que faz parte do propósito dele na minha vida, é estar ali, porque foi a coisa mais inusitada que aconteceu, assim, né? Surgiu de uma outra indicação de uma entrevista que eu tinha feito anteriormente, acabei sendo convidada para trabalhar lá, e aí esse ano completam 17 anos que eu estou lá. Então, já passou, né, metade da minha vida já trabalhando nessa área, então tenho um grande prazer e um grande amor em estar fazendo o que eu faço. Sempre falo para o pessoal que trabalha lá comigo que eu nunca me levantei um dia sequer para trabalhar sem ter prazer em estar lá, sabe? Legal. Realmente tem
tenho paixão por aquilo, sabe? Então, eu me dedico o máximo que eu posso, tenho um grande amor ali pelo meu dia a dia, né? Me empenho, me dedico, cuido de cada pessoa que está ali comigo e de cada detalhe que a gente produz ali no dia a dia com muito carinho, assim, né? Então, já tá aí dentro de mim. Tá enraizado, né? Tá enraizada essa área. Tu começou, quando tu viesse para cá, tu viesse casada? Sim, aham. A gente casou lá em Jaguaruna, né? E aí me mudei logo em seguida, me mudei para cá. Logo em seguida tu mudasse para cá. E o teu esposo trabalha? Meu esposo tem uma lanchonete lá no centro da cidade, lá no centro de Floripa. Mas quando veio para cá ele não... Também, já. Isso, a família dele sempre teve restaurante, lanchonete ali no centro, e aí ele ainda trabalha nessa área até hoje. Legal. E os filhos? Tens 2 filhos, né? Tenho o Miguel, de 10 anos, e o Davi, que completou 2 aninhos, dia 28 de março. E como é que é para conciliar isso tudo? A rotina é pesada, né? A rotina é pesada. Só mulher sabe, né? Qual é o peso dessa responsabilidade, né? Porque a gente ser profissional e mãe e dona de casa... esposa é uma tarefa muito árdua, né? Muito intenso o negócio, porque as responsabilidades do dia a dia com os filhos, marido divide, ajuda a cuidar da casa, faz a janta todo dia. Meu marido faz a janta todo dia. Eu faço também em casa, hein? Eu faço lá em casa. Ele é um abençoado por preparar o jantar para a gente todos os dias. Mas a dinâmica com os filhos do dia a dia... é da mãe, né? É a tarefa da escola, é o cuidar do uniforme no outro dia, é as rotinas do dia a dia, é levar no médico, é cuidar da vacina, enfim, é com a mãe, né? E é bem puxado conciliar isso, né? E a gente, como mulher, a gente sempre se sente em débito, né? Tanto no trabalho, porque a gente pensa que a gente poderia estar se dedicando mais e não consegue, quanto também com os filhos, com a família, com o marido, porque é humanamente impossível ser uma excelente, exercer os papéis, todos os papéis de forma excelente, porque energia E aí agora no ano passado voltei a estudar também, assim, apesar de estar com o bebê em casa, mas eu resolvi assumir esse desafio também porque eu precisava disso. Eu adiei, né? Quando eu tive o Miguel há 10 anos atrás, são as escolhas que a gente faz na vida, Sim. né? Eu escolhi ter eles, né? E eles realmente são a minha melhor escolha da vida, né? Legal. Apesar de a rotina ser muito puxada com filhos, mas a gente... os filhos são o maior presente que a gente tem, né? Mas aí resolvi voltar a estudar semestre passado, eu tinha um sonho em fazer o curso de Direito, né? Porque como eu trabalho com isso no dia a dia, eu tenho a prática na minha veia, né? Mas a teoria, ela é muito importante. Então, eu já tenho formação em administração, já tenho uma especialização em Direito Notarial e Registral, mas eu queria muito fazer... ter a formação em Direito, né? Então, esse mais um sonho que está iniciando aí, um projeto que está iniciando e que eu realmente também estou super curtindo. E aí, quando a gente está gostando e é bacana, né? Apesar de ser cansativo, a gente vai se virando. E no fim dá tudo certo, né? Com certeza. Então, estou super feliz também com essa nova fase. Que bom. E me diz uma coisa, agora, o teu segundo filho, tu teve agora nesse... ele fez 2 aninhos. Pois é, e... É bebezinho ainda. E no começo ali, no Pra início... conciliar, né? Como é que fica, como né? é que ficasse muito tempo em casa? Não, fiquei 4 meses em casa. E eu ia no cartório pelo menos uma vez por semana e trabalhando ali no celular, mas é puxado, né? Mas é corrido. É intenso, né? E a questão do recém-nascido, né? Do neném, né? Faz 6 meses que eu tô dormindo a noite inteira. Então, puxa, gente, quando passa o período, assim, né, que a gente vê, caramba, como é que eu resisti, sabe? Eu tô meio que passando por isso agora, né? Eu tô com um de 2 meses lá em casa. Glória a A gente Deus. divide as coisas, é bem assim mesmo. Acorda de 2 em 2 para poder mamar, para poder fazer 2 aquilo. meses? 2 meses. O meu, ele acordava de 1 em 1 hora. Eu olhava no relógio meia-noite. É mais ou menos isso. 2 horas. Gente, É bem assim mesmo. Bate uma hora, bate desespero, não?
Nossa, teve dias assim que meu Deus, que eu vou fazer, né? Minha vida. É bem isso, mas filho é uma bênção, né? Aí... Mas filho meu Deus, é uma oportunidade a gente ver um milagre todos os dias em casa, né? É muito lindo, é apaixonante tu ver um serzinho crescendo, se desenvolvendo, descobrindo. A fase que o meu está agora, nossa, é sensacional, é lindo demais. A gente vê a perfeição da criação, né? Ver como uma criança se desenvolve tão rapidamente, né? Como eles descobrem o mundo tão rapidamente, é muito lindo. É um prazer, é uma bênção mesmo. Me diz uma coisa, Renata. No cartório, vamos agora te perguntar algumas coisas para ti em relação ao teu trabalho ali. Sim. Como é que funciona o cartório? Porque a gente, às vezes, chega no cartório e a gente não sabe como é que... às vezes acha que tem que chegar numa empresa, porque cartório não deixa de ser uma empresa. Sim. E às vezes a gente quer falar com o gerente, com o dono, e cartório não funciona assim, né? Funciona. Também funciona assim? Na verdade, né, a gente tem um código de normas, Samuel. O cartório é fiscalizado pelo Tribunal de Justiça, né? E a Corregedoria Geral de Justiça é quem nos fiscaliza, né? A Corregedoria, ela tem um código de normas que tem as regras para os cartórios do estado todo, né? Cada estado tem o seu código de normas. E uma das normas previstas no código de normas é que se o cliente quiser ser atendido pelo oficial ou pelo seu substituto, um dos dois precisa estar à disposição do cliente, né? Qualquer cliente? Qualquer cliente, sério? né? Chegar no cartório, eu quero falar, mas é com... Sim. Tá, mas é que eu digo o seguinte, hoje se eu for no cartório, eu não sei nem como é que chama teu cargo. Eu quero falar com... Então, eu quero falar com o oficial ou com o substituto, né? Tá. Um dos dois vai ter que estar ali à disposição. É que nem todas as demandas necessitam, né, Samuel? Claro que às vezes tu tem uma situação mais importante. São casos mais extremos, né? assim? Exato, né? A gente tenta montar um time que seja extremamente eficiente, que as demandas filtrem, que não necessitem chegar no oficial ou no substituto, né? Então, nosso objetivo é capacitar aquelas pessoas que estão ali na linha de frente para que elas te atendam tão bem e te deixem tão seguro com relação ao serviço que elas estão prestando, que tu não tem essa necessidade de falar com o oficial, né? Mas tem demandas específicas, assuntos específicos que às vezes a pessoa não quer tratar ali no balcão, às vezes na frente de outras pessoas, né? A exemplo de testamento, por exemplo, né? Que é uma coisa muito pessoal. Isso que aquela sala reservada também, que o pessoal vai ali, né? Exato, né? Então a pessoa não quer falar sobre o testamento ali no balcão junto com outras pessoas, de repente chega o teu vizinho ali, chega alguém que tu não tem muita conhecido, afinidade. um amigo, sei lá o quê. Exato. Então, a gente tem, né, um espaço reservado, enfim, temos total disponibilidade para atender quem quer que seja, né? O Samuel conhece o nosso espaço lá, minha sala lá tá o tempo inteiro entrando gente, às vezes até atrapalhando teus casamentos, né, Samuel? Às vezes você tem que falar baixo tom. Renata, até surgiu uma curiosidade para mim agora. Como é que funciona dentro do cartório assim? Eu sei que tem o pessoal que atende ali na frente, os colaboradores, aí depois tem vários departamentos. Podia explicar um pouco pra gente como é que é essa divisão ali dentro, né? Que tem tanto departamento. Hierarquia, né? Hierarquia, então, primeiro assim, né? Cada cartório tem uma atribuição. Eu vou falar sobre o meu, né? Depois, se vocês quiserem alguma dúvida a mais, eu explico. Certo. Mas o cartório onde nós estamos, né? Que fica ali no bairro Forquilinha, em São José, tabelionato de notas e registro civil. Então, a gente tem essas duas atribuições. Certo. Nosso cartório lá faz reconhecimento de firma e autenticação de documentos, procurações públicas, subestabelecimentos, testamentos, inventários, escrituras públicas de modo geral, divórcios e a parte do registro civil, que é casamento, nascimento e óbito. Aí dentro do registro civil tem algumas outras ramificações, alguns outros serviços, por exemplo, reconhecimento de paternidade, reconhecimento socioafetivo, alteração de nome, entre outros serviços, né? E ali dentro, né, pelo menos ali na nossa organização, porque como é que funciona a questão da administração do cartório? Cartório é uma delegação do Estado para um particular, né? Então, certo. Existe uma lei específica, uma lei federal, que é a Lei 8935 de 94, que é a lei que regula a atividade notarial e registral. E ali fala como é que funciona, quais são as atribuições do notário e do registrador e como é que funciona a administração de um cartório, né? Então, o oficial passa por concurso público,
isso começou a ser obrigatório o concurso público com a Constituição de 1988. Antes da Constituição, o cartório passava de pai para filho. Então, isso, eu ia te perguntar sobre isso aí. Vocês certamente acompanharam essa época de que era do fulano e o filho do fulano e foi deixando. o neto do fulano, né? Só que quando a Constituição de 88 entrou em vigor, ela já previu o ingresso na atividade notarial e registral através de concurso público. E a Lei 8935 veio regulamentar essa atividade. Então, Ali, quando começou agora, antigamente era de pai para filho, a gente sabe disso, a gente acompanha alguns casos, até a gente conhece pessoas que têm isso. E depois agora é por concurso, como é para poder... eu quero ser dono de um cartório, tem que fazer um concurso. Prestar concurso público. É um dos concursos mais concorridos do Brasil. Mas existe não é qualquer um. Eu quero prestar um concurso público. Então, a Lei 8935 é que regulamenta isso e que diz quem é que pode se candidatar para prestar concurso público. Quem são essas pessoas? Quem tem formação em direito e quem tem prática na atividade com mais de 10 anos. Então, quem é funcionário de cartório há mais de 10 anos pode prestar esse concurso público, né? Então, eu poderia prestar concurso público, apesar de ainda não ter a formação em direito. Mas é um concurso concorridíssimo, né? Imagina. Mas capacitou, qualificou essa necessidade do concurso público, qualificou a atividade, né? Então, a gente vem percebendo que os cartórios têm se tornado cada vez mais eficientes, uma organização cada vez mais profissional, né? Virando essa chave da época de que era um negócio familiar, né? Enfim. Então, isso colaborou muito. E a gente agora está vendo, né? Constituição de 88... 30 e poucos anos, então a gente está vendo o resultado disso agora na prestação desse serviço. E ali, que eu estava continuando falando sobre administração, o poder público delega para um particular essa função de guardar o registro público, né, de prestar esse serviço público, porém a administração do cartório é totalmente feita por um particular, né? O oficial, que lá no nosso caso é o Dr. Marcos, ele é uma pessoa física totalmente responsável por toda a administração do cartório. Então, tem gente que pergunta, mas precisa fazer concurso público para trabalhar no cartório? Às vezes alguém chega lá deixando currículo e tal, mas precisa de concurso? Não precisa, porque quem precisa ter o concurso é o oficial. E aí ele monta a equipe de acordo com a expertise dele, né? Então, não precisa de concurso para trabalhar em cartório. Para trabalhar, só para quem quiser. Só para quem for o oficial, né? Isso aí. Os colaboradores, quero trabalhar no cartório... Deixa o currículo, se tiveres as qualificações necessárias, né? Mas assim, exige alguma exigência. É bom que o cartório... que as pessoas trabalhem... Estudante de direito, por exemplo. É ótimo que seja estudante de direito, é ótimo que tenha experiência, às vezes, em outro cartório, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu cheguei aqui com 2 anos de experiência num outro cartório, apesar de ser numa cidade interior, mas rapidamente eu já me coloquei aqui, né? Então, a experiência ajuda muito, né? E na nossa prática do dia a dia, tem gente que tem formação, mas não tem o jeito para trabalhar ali no nosso dia a dia, né? Então, o nosso serviço é muito atendimento, é muito puxado, de muito atendimento ao público, né? E nem todo mundo tem esse dom para lidar com o público, né? E às vezes a formação em direito não é suficiente. Então, a gente precisa de gente que tenha muito gosto, que goste de pessoas. Sempre que eu estou contratando lá, eu tento extrair da pessoa se ela realmente gosta de pessoas, porque se ela não gosta de atender, de ter empatia, de se colocar lá no lugar do outro que está lá do outro lado do balcão, ela não serve para estar ali com a gente. Porque, na verdade, é o seguinte, assim, cartório, as pessoas que vão para o cartório, geralmente, não sei, pode ser que esteja falando uma besteira aqui, mas geralmente para resolver algum perrengue, né? Com certeza, né? Eu também sempre comento com o pessoal lá que ninguém sai animado para ir no cartório, né? É um serviço totalmente para resolver problema. Então, ninguém sai de casa, toma um café. Poxa, que legal, hoje eu tenho que ir no cartório. Então, as pessoas...
já tem uma resistência em pensar que elas têm que ir no cartório hoje resolver alguma coisa, né? Isso por toda uma construção social, Sim, assim, né? também. Acho que tem uma construção, uma ideia equivocada a respeito do nosso trabalho construída pela sociedade, sabe? Como se o cartório fosse um dificultador. Mas, na E não é, verdade, ao nós contrário. somos um facilitador. Então, a gente tem o compromisso de, no dia a dia, desmistificar essa ideia equivocada, sabe? Todo mundo sabe, pensem no cartório, acha que vai perder a tarde inteira para fazer um reconhecimento de firma, vai gastar uma grana, porque serviço de cartório é o olho da cara, dono de cartório é milionário. É engraçado, é isso mesmo. O pessoal pensa e assim. de repente a pessoa vai lá no cartório hoje e gastou 10 minutos para fazer um reconhecimento de firma que custa R$ 7,50, né? Vai fazer um registro de nascimento, um óbito, às vezes até um casamento, quando a pessoa não tem condições para pagar, e é gratuito, não paga nada, né? Mas existe aí uma construção que a gente, no dia a dia, a gente tenta, né? Pelo menos com a minha equipe, eu tento ter um discurso com eles diariamente, que a gente tem a obrigação de tratar tão bem as pessoas que entram por aquela porta, a ponto de que as pessoas saiam dali com uma outra imagem a respeito do nosso trabalho, né? A gente não está ali para dificultar, a gente está ali realmente para auxiliar, para ser um parceiro de quem está formalizando negócios, né? A gente é um acesso à justiça muito prático para a sociedade, né? Sim. De repente tu tens uma dúvida jurídica e às vezes é caro consultar um advogado. Às vezes tu não conhece nenhum advogado e quando tu pensa que, mas tem um lá na minha esquina, mas por uma consulta, quanto que vai custar? E em muitos casos a gente está ali orientando gratuitamente, né? Claro que dentro de uma limitação, né? Tem casos que dependem de fato de uma assessoria jurídica mais complexa, mas nos assuntos do dia a dia a gente previne inúmeros litígios, inúmeros negócios mal feitos, né, que podem resultar em desavença, dor de cabeça e ter que parar lá bater na porta do juiz para resolver, né? Renata, você estava falando sobre isso aí, até me veio algumas coisas na mente, assim. O pessoal não gosta de cartório porque realmente às vezes cheira problema para resolver litígio, às vezes alguma pessoa que faleceu tem que fazer um momento triste para a pessoa, fazer o inventário todo e tal, mas também tem os momentos alegres, que é o nascimento de alguém, às vezes é o casamento, às vezes tem outros assuntos, tem que o cara comprou uma casa, comprou um carro, tem que ali registrar. E como é que funciona essa parte toda também? Então, eu falo para elas lá sempre, a gente tem o prazer de ter o registro civil ali junto com a gente, né? Samuel, para quem não sabe, é nosso juiz de paz, né? Lá do cartório. Celebra os nossos casamentos com diferencial, né? O casamento do cartório Forquilinha é um luxo. É verdade, claro, é um luxo mesmo. Casamento, uma cerimônia diferenciada. Então, assim, a gente tem o prazer de ter a atribuição do registro civil, né? Não são todos os cartórios que tem, mas o nosso tem. Então, eu sempre falo para elas, assim, que trabalhar no registro civil é pura emoção, né? Porque a gente registra o nascimento do pai que está ali com o bebê no colo e tu que acabou de passar por isso, né? É uma alegria, né? Tu tá ali no cartório e falo para elas, gente, quando chegar o nenenzinho ali na frente, vocês estão registrando, pelo amor de Deus, fala que ele é fofo, que ele é bonitinho, porque ele é. E não deixa passar ele despercebido, porque a gente que é mãe tá com o neném ali no colo, que a gente, quando alguém fala, ai, que lindo, a gente fica, né? A gente fica satisfeito, feliz, já compartilha alguma coisa, né? Então a gente tem essa oportunidade de celebrar esses momentos, né? Tanto do nascimento quanto do casamento, que é uma família ali que está se formando, né? Enfim, é um momento muito especial, né? Momento único, né? Que vai ficar marcado para o resto da vida, dando certo ou não dando certo, aquele casamento, aquele dia vai ficar registrado na memória dos noivos e de quem esteve ali com eles, né? Tu comentou ali em questão que o cartório tem alguns serviços, né? Me pergunta assim, quais são os tipos de cartório que existem? Então, existem o tabelionato de notas e o registro civil, que são as atribuições que nós temos, né? Fora isso, tem o registro de imóveis, que é específico para registrar os imóveis, e o cartório de títulos e documentos e pessoas jurídicas. No nosso caso aqui em São José, fica ali ali em São José, né, fica ali no bairro Cobrasol. Então, nós temos temos o cartório de protestos também. Então, tabelionato,
protestos, registro civil, registro de imóveis, registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas. Então, cada cartório tem uma atribuição específica. Às vezes a pessoa chega lá e veio fazer um protesto, né? Mas a gente não tem atribuição para protesto, então a gente tem que direcionar a pessoa para onde ela precisa fazer, né? Mas isso essa atribuição é por quê? Porque é muito papel? É muita... Não, isso é uma atribuição da própria Lei 8935, que eu expliquei para vocês ali, que ela regulamentou a atividade notarial e ela entendeu que era necessário separar essas atribuições para facilitar o acesso à sociedade, e algumas nem se misturarem. Por exemplo, não existe tabelionato de notas e registro de imóveis juntos, porque pode haver um choque ali de interesses, né? Porque tu que é corretor de imóveis, Fernando, tu tá acostumado com a prática do dia a dia de assinatura de escritura, né? A gente faz a escritura, nós tabelionato, e a gente leva para registrar. Sim. Se eu faço alguma coisa ali que não ficou de acordo, o registro de imóveis me devolve o título dizendo, vai lá e corrige, porque isso aqui não está de acordo, né? Então, se eu sou tabelionato e registro de imóveis junto, eu posso acabar fazendo coisas ali que comprometem a legalidade do ato, né? Então, posso fazer coisas ali que não estão muito de acordo. Então, lá quando o registro de imóveis faz um filtro do meu trabalho, né? Então, é por isso que o legislador previu que algumas atribuições realmente ficassem separadas e facilitasse o acesso do cidadão de forma organizada, sabe? Então, cada um tem uma atribuição e a lei ali especifica quais são as funções de cada um, os serviços de cada um, né? E na prática do dia a dia a gente vai vendo isso sair do papel. A gente falou ali de nascimento, de coisa feliz e tal, mas também tem aqueles momentos tristes. Tem o óbito, né? Tem a tristeza também. O registro civil vai da alegria à tristeza profunda, né? Muitas vezes a gente vê uma mãe lá registrando o óbito de um filho, né? Que a alegria maior do mundo é carregar um filho no colo, e a tristeza maior do mundo é fazer o registro do óbito do seu próprio filho, né? Então, assim... do mesmo modo que eu falei para vocês, a gente precisa ter do lado de dentro pessoas que realmente sintam a alegria de celebrar um nascimento e um casamento, mas também sintam a tristeza de celebrar um óbito, sabe? De se colocar no lugar daquela pessoa e não tratar aquilo que a gente faz no dia a dia como um trabalho mecânico, sabe? A pessoa que está lá do outro lado tem sentimento, né? Ela tá fazendo aquilo ali porque é necessário, porque senão ela obrigado, porque senão ela estaria vivendo o luto dela em outro lugar. É verdade. Não seria dentro do cartório, né? É verdade. Então, registrar óbitos, a gente prefere registrar nascimentos e casamentos, sim, mas registrar óbitos também são necessários, porque faz parte da vida, né? A gente formalizar as coisas que a morte produz efeitos, e o registro de óbito é um passo necessário para que outras situações se resolvam dali para frente também, né? Então, eu conheci uma pessoa, olha que interessante esse caso, tá? A mulher grávida de gêmeos, um nasceu, ela teve que ficar carregando nos últimos um mês o outro junto, mas o outro estava morto. E quando nasceu o primeiro, ok. O segundo, infelizmente, nasceu morto e teve que fazer os dois registros. Aí faz o registro de nascimento e faz o registro de óbito. No mesmo momento. Então, Samuel, aí na verdade, tem duas situações envolvidas aí, né? Tem a criança, aquela que nasce e segundos morre. Sim. Esse faz o registro de nascimento, depois faz o registro do óbito. Esse caso que o Fernando falou, ele já estava morto na barriga, né? Já. Esse se chama natimorto. Aí a gente faz o registro do natimorto. Esse é um registro específico do registro de nascimento. Ele tem um livro especial para ele. A gente tem no registro civil o livro de nascimento, livro A, e o registro de natimorto. Então, é um registro específico para esse que já nasceu, já está na barriga e foi obrigado a esperar. Foi obrigado a esperar, exatamente. Mas acontece também esses casos que o bebê nasce, poucas horas, poucos minutos depois morre, né? Então, aí faz dois registros. Aí faz o registro de nascimento e em seguida o registro do óbito.
Diz uma coisa, em relação a... Mudando um pouquinho de assunto agora, em relação aos inventários, porque o cartório faz inventário. Fizemos inventário. Hoje, o que é o primeiro procedimento? Eu preciso fazer um inventário, o que eu tenho que fazer? Porque às vezes é bem enrolado. A gente que não tem o conhecimento nisso, a gente não sabe se a gente procura um advogado, se a gente vai no cartório, qual é o processo principal e o primeiro que a gente tem que fazer. O cartório veio está para desenrolar o inventário, né? A gente começou a fazer inventários no ano de 2007, a Lei 11.441 de 2007. 2007 está fazendo quantos anos? 25, 18? 18, né? 18 anos. Então, há 18 anos atrás, só poderiam ser feitos inventários na via judicial. Então, toda vez que se falava em inventário judicial, procura um advogado e ingressa com uma ação judicial. E aí, quando veio essa Lei 11.441 de 2007, ela previu a possibilidade de fazer inventário na via extrajudicial. E a gente vem vivendo no Brasil uma onda gigantesca de desjudicialização, que é tirar aquilo que fazia só no judiciário e começar a fazer na via extrajudicial. E essa lei foi o marco da desjudicialização, porque quando o legislador previu que era possível fazer inventário, divórcio pela via extrajudicial, isso foi um sucesso absoluto, né? Hoje em dia, quem precisa fazer um inventário e não tem nenhuma situação de conflito entre as partes, se está todo mundo de acordo, não tem o porquê recorrer ao judiciário, porque o judiciário é moroso, né? O negócio custa sair. O inventário no cartório, se a documentação tiver certinha, tudo redondinho, né? As partes têm o recurso para pagar ali as despesas do inventário, em 30 dias está pronto. Então, assim, a palavra assusta, né? Porque o cidadão comum não é prática dele todo dia fazer o inventário, graças a Deus, né? Lá uma vez ou outra, quando falece alguém da família que deixou bens. Mas o inventário é um procedimento relativamente simples. Primeira coisa que o cidadão morreu alguém, né? Meu pai morreu, minha mãe morreu. Primeira coisa, procurar um advogado, né? Porque apesar de ser feito no cartório, apesar de ser feito extrajudicialmente, precisa do advogado. Eu já ia perguntar isso aí, porque de repente a pessoa, infelizmente, é um momento ali, então, a minha cabeça, como me falou, gerou uma dúvida. Qual foi? Tá, então beleza. Então, o inventário, eu posso chegar direto no cartório, dar a entrada ali, o cartório direciona e faz tudo, eu não preciso do advogado. Ou preciso do advogado mesmo assim? Precisa do advogado. A lei previu essa possibilidade de fazer no cartório, mas manteve a necessidade do advogado como um facilitador ao acesso à justiça, como alguém que vai ali assessorar as partes para organizar a documentação, né, prestar todo o esclarecimento em relação à partilha, enfim, né? O advogado é essencial. O cartório não indica advogado, né? Nós não podemos fazer indicação de advogado. Então, a primeira coisa que a pessoa morreu alguém, procura um advogado. Mesmo se a família não tiver briga. Porque geralmente, infelizmente, quando acontece algum caso assim... É comum... Tem um atrito ali, tem um atrito, né? É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência, exato. Mas vamos supor que a família está tranquilo. Pode ser grande ou pequeno, mas a família está tranquila. Tanto faz. Tal. A do Samuel tem 10 irmãos, mas tem de 2 irmãos que às vezes dá rolo também. Tá, e vamos supor, se a família, no meu caso, por exemplo... 3 irmãos. Eu tenho eu e mais 2 irmãos e tem meu pai, minha mãe. Todo mundo é gente fina. Não, e tá todo mundo certo. A gente chegou ali, nós acertamos, tudo certo. Saiu a pessoa. Infelizmente, a gente tem que ser prático em algumas coisas, é o que eu penso. Uhum. A pessoa, infelizmente, não tá mais no nosso meio, tal. Sim. A gente tem um luto e é sofrido isso aí, mas a gente tem que resolver as coisas. Porque a justiça tá aí também para isso, né? Vai cobrar a gente. Claro. E, por exemplo, chegou os filhos com a pessoa que ficou, o cônjuge, ou pode ter ficado o pai ou a mãe. Aí, de repente, então nós temos isso aqui para resolver. Aí tá todo mundo de acordo. Então, por que se eu estou de acordo, eu não posso chegar no cartório e resolver aquilo sem passar pelo advogado? Passar pelo advogado. Não pode, porque a lei não permite. Então, a gente só pode fazer o procedimento de acordo com o que diz a lei, Sim, né? a lei. Então, para alguns atos, não é necessário advogado. Por exemplo, testamento. Tem muita gente que pensa que para fazer testamento é obrigado constar um advogado. Não precisa? Não é obrigado.
Pode fazer direto no cartório. Claro que tem situações específicas, né? Que às vezes a pessoa precisa fazer algumas disposições que fogem ali do dia a dia, né? Mas em regra, hoje, por exemplo, eu dei entrada em um testamento que é uma situação muito simples, né? Então não tem necessidade da pessoa passar por um advogado. É aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né? A porta do cartório é um acesso muito prático e eficaz para o cidadão que não tem condições de contratar um advogado, né? Então, tem muitas situações que a gente está ali 100% à disposição para tirar dúvidas, esclarecer, e alguns atos não precisam de advogado, né? Mas, quando a pessoa chega com uma situação extremamente complexa, né? Algumas situações que exigem uma análise do caso específico, de acordo com a legislação, doutrina, etc., a gente acaba encaminhando para o advogado para depois ela volte para praticar o ato de forma mais segura, né? Mas, em muitas situações, não precisa de advogado, mas o inventário e o divórcio está expresso na lei a necessidade de advogado. Então, não dá para dispensar, tem que ter advogado. Mesmo no divórcio, se tiver um divórcio, mas tem a concordância do casal. Mesmo eu não quero, tu não divórcio. quero. Tem o divórcio, mas tem a concordância do casal. Mas Deve ter. Não tem como, porque a mesma lei que fala do inventário, ela também previu o divórcio. Sim. Então, nenhum dos dois casos é possível praticar atos extrajudiciais sem assistência de um advogado. E chama a atenção que você falou agora de testamento, né? Aí eu conheço alguns advogados que, eu faço testamento, eu vou cobrar X, beleza. Sim. Mas a pessoa tem o direito de poder ir no cartório e fazer o testamento dele. Como é que funciona um testamento? Ele pode deixar toda a herança para uma pessoa, não pode, o advogado... Como é que ele faz isso? Eu não quero advogado, eu vou direto no cartório. Como é que... Então, Fernando, o testamento tem algumas limitações, né? Essas limitações estão ali expressas na lei, né? Quem tem herdeiros necessários, que é quem tem herdeiros ali em linha reta, filho, neto, bisneto, pai, mãe, cônjuge, quem tem essa situação não tem liberalidade de testar 100% do patrimônio. Mas quem não tem pode testar tudo. Fulano é solteiro, não tem mais pai, nem mãe, nem avô, nunca teve filhos, nunca casou. Deixa para quem quiser. 100% da herança. E tu tens um amigo aí solteiro nessas condições, já cola nele. Cola nele e manda lá no cartório para fazer o testamento. E nessas condições, ele tem total liberdade para testar a totalidade do patrimônio dele para quem ele quiser. Quer deixar para a igreja tal, quer deixar para a associação tal, 100% do patrimônio, tranquilo. Agora, tu, por exemplo, que és casado, tem filho, 50% do teu patrimônio precisa estar reservado por teus herdeiros necessários. Então, os demais 50%, tu faz o que tu quiser. Tu pode ir direto no cartório e dizer, quando eu vier a falecer, determino que 50% dos meus bens fiquem para o Samuel. E os 50% que ficou ali? Vai para os teus herdeiros necessários. E com o cônjuge, com tudo, para quem tu quiser também? Não, os outros 50% que sobrou, ele vai ser escalonado partilhado ali de acordo com a ordem da sucessão hereditária normal, que daí tem previsto no Código Civil a ordem, né? Primeiro os filhos, depois os filhos em concorrência com o cônjuge, depois os ascendentes em concorrência com o cônjuge, depois o cônjuge, depois os colaterais, aí o Código Civil traz uma ordem sucessória, né? Os mais remotos, os mais próximos vão excluindo os mais remotos, né? Sim. Mas quem tem herdeiros necessários, então quem tem filhos, cônjuge, quem tem pais vivos, só pode testar metade do patrimônio. Esse testamento que eu dei entrada hoje era exatamente essa situação. A pessoa tem três filhos, né? E ela tem afinidade por um filho específico, achou que os outros já estão mais encaminhados na vida e tal. Então, quando eu vier a falecer, eu quero que esse fique uma parte maior da minha herança. Isso significa que ele poderia deixar os outros de fora? Não, então, ele não 50% pode. ficou para esse? 50% ficou para todos os filhos. E outros 50% ela pode deixar testamento para esse específico? Os outros 50% ela deixa para o específico através de testamento e os outros 50% dividido entre todos, inclusive aquele que já ganhou. Então, esse aqui vai ficar com uma boa parte a mais, né? Não pode excluir. Tem alguns códigos de outros países que é possível excluir totalmente os filhos da sucessão. Isso serve para cônjuge também, não? Se eu quiser deixar 50% para um cônjuge e outros 50% que tem que dividir para todo mundo. Sim. Legal. Também.
Testamento é uma ferramenta de planejamento sucessório muito interessante. As pessoas têm uma certa resistência em utilizar o testamento. Tem gente que acha que atrai a morte, né? Vou falar de testamento e tal, vai acelerar o processo da morte, mas isso é racional, não tem nada de emocional Renata, aí. E uma pergunta, por que alguns serviços, tu vai ficar um pouco bravo agora, mas eu vou te falar. Por que eles são caros, né? Principalmente na parte de inventário é caríssimo, né? Cara, tem umas quase algumas a coisas herança que para pagar o... A fazer o herança processo tem que todo, pagar né? o inventário. O processo todo? Então agora eu vou defender, né, o meu... Não, esclarecer, né? Esclarecer, né? Vou dar minha versão dessa história, né? Quando a gente já está fazendo inventário, Samuel fez 2 inventários recentes comigo, né? Do pai e da sogra, né, Samuel? Isso. A maior parte dessa fatia que vai no inventário é para o governo do estado. Realmente. Então, assim, legal eu sei que tu me fez a procura para pergunta, mas eu já fazer sabia a o resposta. inventário. E eu não vou te passar só as minhas custas, porque tu precisa ter uma noção completa de tudo que tu vai gastar, né? Então, quando tu te passando o orçamento, eu já vou te passar quanto que tu vai pagar para o Estado. E a parcela maior na transferência de qualquer bem, seja por inventário ou seja até entre vivos, né? Que é a questão da transferência por escritura, é sempre imposto, gente. É a prefeitura que recolhe ali o ITBI, que é 2% do seu valor do negócio, ou 3%. O governador Celso Ramos é 3%. E na fazenda estadual, no caso de inventários ou doações, é de 1 a 7% o recolhimento do imposto. Então, é ele que encarece demais a transferência no inventário, né? O imposto para o Estado é muito caro. E a questão dos emolumentos, a gente ouve, né, alguns comentários, inclusive a gente tem visto algumas reportagens aí que a gente considera que é uma mídia muito especulativa e tem se batido numa tecla que não corresponde com a realidade sobre os aumentos aí nos serviços dos cartórios. Aqui em Santa Catarina, é a tabela de emolumentos, uma das tabelas de emolumentos mais baratas do Brasil inteiro. Tem gente que vem de outros estados fazer escritura aqui, porque para fazer escritura tu tu podes escolher qualquer cidade, qualquer cartório do Brasil. Não precisa de onde a pessoa... Não. O notário, né, qualquer pessoa pode escolher o notário. O registrador não. O registro de imóveis ele precisa ser feito em São José, se o imóvel é em São José. Em Biguaçu, se o imóvel é em Biguaçu. E assim vai. Em Palhoça, se é em Palhoça. Em Floripa, se é em Floripa. Mas a escritura, a escritura pública, ela pode ser feita em qualquer local. Eu posso comprar um imóvel em Biguaçu, mas fazer a escritura lá na Bahia. Eu posso comprar um imóvel na Bahia e fazer a escritura aqui em São José, por exemplo. É mais barato? Porque é mais barato. E isso acontece com frequência aqui em Santa Catarina, porque a nossa tabela de emolumentos é uma das mais baratas do Brasil. E houve recentemente uma alteração no nosso regimento de custas e emolumentos, que é daí que surgiu essas notícias que a gente tem visto aí nos jornais e etc., né, divulgando sobre o aumento abusivo nas taxas de cartórios. Os corretores falam bastante, os advogados, né? Mas, na prática, o negócio não acontece como a notícia divulgada, sabe? Por isso que a gente vê, inclusive, os nossos órgãos de classe aí tentando debater sobre o assunto, né? Mas a mídia vende aquilo que dá ibope, né? Sim. Então, o que aconteceu? Em abril do ano passado, vai fazer um ano esse mês, houve uma mudança realmente importante no nosso regimento de custas e emolumentos, que foi no sentido de o teto da nossa tabela de emolumentos era R$250 mil aproximadamente. Então, a pessoa comprava uma casa geminada lá em Potecas por R$250 mil e ela pagava o mesmo preço do Samuel que comprou uma mansão em Jurerê por R$5 milhões. Então, isso é injustíssimo, gente. Não tem lógica isso. Isso só acontecia no nosso estado. Então, houve uma reformulação na nossa tabela para ampliar esse teto. Hoje, o nosso teto vai lá para 3 milhões. Então, para quem comprou um imóvel de 250 mil, não mudou absolutamente nada. Mas para quem comprou um imóvel de 3 milhões, hoje ele vai pagar uns R$5 mil aproximadamente para fazer uma escritura, que antes ele pagava uns R$2.600, mais ou menos, né? Então, essa mudança na tabela, ela foi para ampliar o nosso teto,
para que quem compra um imóvel maior pagasse os emolumentos correspondentes àquele imóvel que ele está adquirindo, né? Porque ficava uma relação muito desigual de pagamento de emolumentos. Mas com relação aos outros serviços praticados, reconhecimento, autenticação... Isso aí é meio que básico. Todo mundo. Não mudou praticamente nada, né? E ainda assim continua sendo uma das tabelas mais baratas do Brasil. Então, eu acho que... a gente precisa agregar o serviço prestado, né? Sim, eu sei que também tem alguns cartórios que deixam a desejar em relação ao atendimento, em relação à prestação de serviço, mas a gente entende que é bem remunerado pelo nosso serviço e que a gente está ali realmente para prestar um serviço num nível top de qualidade, porque a pessoa que está ali pagando pelo nosso serviço, ela realmente precisa ter, além de bom atendimento, segurança jurídica no ato que ela está praticando, enfim, né? A gente... esse é o nosso único diferencial, porque a tabela ela é a nível estadual, então não tem diferença de tu fazer o serviço comigo lá em São José do que tu contratar um tabelionato aqui em Biguaçu para fazer a escritura, por exemplo, né? É tabelado, o Estado tabela isso justamente para evitar essa concorrência. E a gente, nosso desafio, nosso objetivo é prestar um serviço à altura daquilo que o cliente está pagando, né? Então, esse é o nosso lema do dia a dia, prestar um serviço de qualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. A questão do inventário ali, se a pessoa morre e precisa pagar o inventário, tu não tem dinheiro, ficou tudo retido no banco. Sim. As pessoas tinham a poupancinha lá. Tinha um dinheirinho para pagar o inventário inteiro, mas não consegue. Geralmente não se consegue mexer. Sim. E a gente passou por essa situação. Sim. E ninguém sabe disso que tu pode fazer. Sim. Nem o banco. Sim, nem o banco. A gente foi no banco acho que umas 3 vezes, cara, não dá. Uhum. Você pode só consultar o saldo e depois do inventário pronto, Bem retirado. você vem e retira. E aí vocês, porque como comentou, a gente fez o inventário no cartório de Forquilinhas com vocês, e você não tem aqui, existe uma lei, existe, e a gente foi obrigado no cartório, sentar, no cartório não, no banco, sentar, conversar, mostrar, tal, a ponto do atendente dizer assim, olha, eu trabalho no banco há muitos anos, eu nunca vi isso. E tem essa possibilidade. Então, assim, quando a gente começou a fazer inventário, lá em 2007, como eu falei para vocês, isso não podia. A pessoa precisava fazer inventário, tinha dinheiro lá no banco, investimento, poupança, etc. O dinheiro tinha que ficar parado lá até finalizar o inventário. É injusto, né? Então, só que isso complica o inventário, porque às vezes realmente quem ficou não tinha não tem acesso a nada, né? E aquele dinheiro ficava lá parado, isso inviabilizava o inventário. E aí, não muito, acho que, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás, né? Não é algo nada também não tão recente, possibilitou-se esse acesso ao inventariante, poder usar aquele dinheiro lá para pagar as despesas do inventário. E realmente isso facilita muito, né? Viabiliza o procedimento do inventário. A princípio, quando essa norma saiu há uns 4 ou 5 anos atrás, eu não sei bem precisamente, ela previa única e exclusivamente para pagamento de imposto e as despesas necessárias ali para o cartório. O ano passado, a resolução 35 do CNJ, que é quem disciplina essa lei 11441 de 2007, ela ampliou, deixando mais amplo isso. Pode pagar todas as despesas necessárias, e aí inclui inclusive honorários advocatícios. Claro que nem sempre é necessário, né? Às vezes faz um acordo ali com o advogado, no final eu recebo, etc., né? Mas ele tem ampliado, né, o acesso disso para poder realmente viabilizar, finalizar o inventário o quanto antes, porque isso é importante para o mercado circular, né? O imóvel que fica lá no inventário, tu corretor de imóveis, tu pega um imóvel
que está em inventário para vender, é complicado, né? Não vende. Quem até é que quer comprar um imóvel que sabe que está em inventário? Ninguém. Né? Fala que está em inventário e todo mundo... É problema. Não, vamos olhar outro, Exato. né? Então, essa agilidade do inventário faz a economia circular, né? Faz o negócio imobiliário, a roda da economia girar, ali, né? ficar Exato. aquecido. Então, isso realmente é uma facilidade que veio realmente para... fazer o negócio acontecer. Para ajudar, né? Exato. E essa alteração que eu falei para vocês, que aconteceu em agosto do ano passado, essa alteração na Resolução 35, que deu uma ampliada, ela trouxe também uma novidade, que a gente ainda não praticou lá no cartório. Mas ela trouxe a possibilidade de o inventariante vender bens do espólio para pagamento de dívidas. Às vezes, o falecido não tinha conta no banco, ou o dinheirinho que ele tinha lá no banco era pouquinho, não é o suficiente para pagar o imposto. Mas ele deixou um carro que agora não tem mais utilidade. Ele deixou um terreno lá, né, distante, que o valor para vender ele vai ser suficiente para pagar as despesas. Então, essa Resolução 35 trouxe essa possibilidade também, que Isso ano passado, que até então poderia somente com ordem judicial, vender um bem do falecido, né, um imóvel, um carro, né? Agora pode, só que assunto totalmente novo para nós, fresquinho, saindo se o outro que saiu há um tempão já não sabe, imagina esse que saiu ano passado. E essa, vamos por esse que o Samuel falou agora, essa lei que a pessoa tem direito de poder pegar esse dinheiro para poder pagar as contas. Esse dinheiro ele vai poder sacar só para isso, ou ele já pode fazer com outras finalidades também? Não, exclusivamente para as despesas do inventário. Não, é bom esclarecer isso aí, né? Sim, não, as pessoas perguntam isso. Sai comprando roupa, fazendo lanche. Assim, não, vem cá, vou sacar aí preciso de X. Não, então pega aqui esse dinheiro, tá na poupança, faz se tu quiser e tal. E o cara acaba já fica tanto para cada um e o cara nem pagou o inventário. Não fez nada. Então é bom esclarecer, né? É única e exclusivamente para as despesas do inventário. Então a gente ainda não inaugurou essa nova situação aí que está prevista e foi prevista nas normas a partir de agosto do ano passado. Só que a norma vem, mas vem os requisitos, né? Então os requisitos ainda estão deixando a norma engessada. Só que o que acontece? Né? As coisas vão evoluindo, elas nascem de um jeito, mas o legislador vai adequando, né? Sim, normal. Só que é aos poucos que o negócio vai acontecendo. Então, ela trouxe alguns requisitos que meio que estão inviabilizando esse negócio, porque ela pede para o inventariante prestar uma garantia pessoal. Samuel já foi inventariante. Então, assim, é um compromisso ser inventariante, né, Samuel? É uma responsabilidade muito grande ser inventariante. E aí a norma fala que o inventariante, com autorização dos demais, pode vender aquele carro, aquele imóvel lá que o falecido deixou para pagar a despesa, mas ele tem que dar uma garantia real ao pessoal do patrimônio dele. Então, tu daria, Samuel, uma garantia? Tu daria tua casa em hipoteca para vender o terreno do teu pai depois, né? Então, isso ainda está inviabilizando a norma. É ruim no começo, mas no final do pai ali eu botei 980 mil reais na minha conta, filho. Dava para correr, sumir. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Mas realmente, ser inventariante, além da incomodação toda que tu já tem desde o primeiro processo ali, é muito ruim. É um desgaste também, né? Todo mundo pedindo satisfação, né? Enfim, o inventariante não é só um compromisso pessoal com os herdeiros, é uma obrigação legal prevista em lei, né? Então, o inventariante, ele é necessário que tenha alguém à frente do inventário para o inventário acontecer, né? Tem muitas pequenas situações ali da condição pessoal do falecido que precisam ser resolvidas para viabilizar o inventário. É na pessoa do inventariante que isso ocorre, mas há muita responsabilidade ali envolvida, né? Qualquer atitude ali mal resolvida, mal tomada ali pelo inventariante pode ter alguns reflexos, inclusive culminar em alguns litígios importantes entre os herdeiros, né? Então, é isso. Renato, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Agora, em relação a casamento, né? Esse pessoal que quer casar e tá empolgado, né? Quem já é casado tá tranquilo, já passou por isso. Mas quem vai casar não sabe. A pessoa quer casar, ela vai chegar no cartório ali. O que vai ser pedido para ela, tipo de documento, o que ela tem que fazer, como é que faz? Então, primeiro passo
é de saber aonde que pode casar, né? Isso. Porque tudo na lei tem algumas limitações. O casamento é registro, né? Lembra que eu falei para vocês sobre o registro de imóveis, né? Sim. O tabelionato, ele tem liberdade. Tu pode fazer a escritura comigo do imóvel que fica aqui em Biguaçu, tu pode ir lá em São José fazer o imóvel de Biguaçu, e em Biguaçu fazer o imóvel de São José, mas quando se trata de registro, tem regra de territorialidade, tanto para o registro de imóveis quanto para o registro civil. Então, quem vai casar é sempre no domicílio dos noivos. Eu moro em Biguaçu, posso casar lá no cartório do bairro Forquilinha, em São José? Não pode. Só se um dos dois morasse lá. Somente se um dos dois estiver em domicílio no bairro de Forquilinha, porque ainda tem isso, né? A gente aqui, né? Eu que sou do interior, né? Quando a gente mora no interior é um único cartório, então todo mundo vai naquele. Sim. Mas a gente aqui é outra realidade, né? Existem vários cartórios em São José, em Florianópolis, etc. Então cada bairro tem a sua circunscrição. Então ou região, de repente, vamos supor, Florianópolis, tu pega ali. Na agronômica não tem um cartório. Tem o cartório da Trindade. Aí vai para Trindade. Não, por isso que eu estou te falando. Então tem que ser aquela região. Exato. Que aquele cartório vai abranger, então esse povo vai para cá. Não é um cartório por bairro. É um cartório em alguns bairros. Uma circunscrição determinada. É isso que eu ia comentar com vocês. Quando o Marcos, né, que recebeu a delegação do cartório ali no bairro Forquilinha, quando o juiz fez ali o termo de posse e nomeação dele, lá está constando todos os bairros que ele é responsável por atender. Sim, né? legal. Nós somos todos os bairros da região da Forquilinha ali. Forquilinha, Potecas, Forquilhas, Colônia Santana. Da BR para baixo. Isso. Aí tem gente que chega ali, meu pai está internado no hospital regional, precisa fazer uma procuração. O hospital regional está na Praia Comprida, não é nossa atribuição, não podemos. Né? Aí é o cartório ali do Cobrasol, exatamente. Então, cada cartório tem uma atribuição. E no registro civil funciona exatamente dessa forma. Tu tem que procurar o cartório do teu domicílio. Então, tem muita gente doida para casar na Forquilinha, mas não é para todos. Não dá. É só para quem mora na Forquilinha, nos bairros ali. Sim, mas por exemplo, pertinho. Ok. O cara vai casar num bairro ali que é onde ele pode. Tá. E todos os documentos que ele tem que levar ali, como é que pra gente poder ajudar esse pessoal que assiste a gente, pra gente já poder simplificar para eles. Vamos incentivar esse povo para casar, isso aí, né? Eu sou a defensora do casamento. Samuel tá aqui para poder fazer. Samuel é a pessoa mais indicada aí para celebrar com muito louvor. E não gosto de união estável, eu gosto de celebrar casamentos, porque eu acho que é a forma mais correta de formalizar uma união, é o casamento civil, é a forma mais consistente, tanto emocionalmente quanto falando da segurança jurídica para as partes. Eu acho que o casamento é incomparavelmente uma instituição, um ato mais seguro juridicamente para as partes, né? Então, para fazer um casamento não tem nada demais. Na verdade, tudo que é feito no cartório é simples. As pessoas acham que é complicado, não é fácil. É a mesma documentação que usa para casar, usa para fazer uma união estável. Então, hoje em dia, eu acho que tem que casar no civil. Mas o que precisa de documentos? Identidade CPF das partes, certidão de estado civil atualizado, a pessoa é solteira, certidão de nascimento, vai lá no cartório onde fez o seu registro de nascimento, pega uma segunda via, já está com o documento ali pronto para atualizado, pronto para dar entrada no casamento. Fazer um parênteses aí sobre a questão do registro civil da certidão de nascimento, né? Hoje em dia, os cartórios de registro civil do Brasil, eles estão interligados. Então, o fulano é lá da Bahia, é lá do Pará. Hoje em dia, aqui na nossa região, né, os nordestinos aí estão tomando conta da nossa cidade, né? Então, a gente vê bastante gente de fora. É possível ir direto no cartório onde você vai casar e já pedir para solicitar aquela certidão que vem lá do norte, do nordeste, do centro-oeste, A minha vem de São Paulo, tem que pedir sempre. Tu pede daqui, né? Peço. Então agora dá para pedir até eletrônico, enfim. Quanto tempo leva? 5 dias úteis no máximo. Mas pode haver 5 a 10, mais ou menos, não é? Mais 5 dias úteis. Aí, mas pode haver problema? Porque eu estava num cartório um tempo atrás aí, porque eu ando em cartório direto agora, os últimos anos aqui. Sim. No cartório. E aí eu estava no cartório e tinha uma pessoa no balcão, no telefone do cartório, e
E ela estava tentando conversar com uma cliente do outro lado, que a cliente disse assim, mas já faz 5 dias que eu pedi, isso aí não tá, mas a gente não tem culpa, a gente pediu, não veio. Entendi. Então, né, toda regra tem exceção, né? A regra são os 5 dias úteis, mas realmente quando tu pede uma certidão para mim lá de São Paulo, a norma é 5 dias úteis, mas né, a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente é um país continental, né? Então a gente tem realidades totalmente distintas. Sim. A gente está acostumado aqui a morar na região metropolitana, né? Então aqui pra gente tudo é fácil, gente. Ainda mais a gente aqui em Santa Catarina, que realmente é um estado num outro nível, né? A gente é desenvolvido, enfim, tem muito acesso à informação. Mas chega lá para o norte do país, às vezes até para a gente fazer um telefonema é difícil. Às vezes a pessoa não atende o telefone. Não. Às vezes aquilo que é simples para mim aqui, né, preparar um documento, enviar por e-mail, etc., para eles é complexo. Em regra, o serviço funciona super bem. 5 dias úteis, geralmente chega antes dos 5 dias úteis, mas volta e meia acontece ali um caso específico, né? Mas essa é a exceção, Samuel, não é a regra, não. Mas aí, mesmo nessa exceção, só uma pergunta só para me tirar a dúvida. A responsabilidade fica... A responsabilidade é para vocês ou deles lá? Porque eu tô só intermediando o serviço. Eu tô só intermediando o serviço, porque eu não posso fazer absolutamente nada sem eles, porque a minha função aqui é simplesmente materializar e te entregar o documento impresso. Porque o repositório do registro civil é totalmente deles, eu não tenho acesso ao acervo deles. Mas a ouvidoria é tua. Aí a gente tem que aguentar o... Né? Para você ver, aconteceu hoje, tá? Eu tô com um cliente que eu fiz um negócio com ele, já vai fazendo uma semana. Aí me pediram a certidão de nascimento dele. Tá. Beleza, ele não é daqui, ele é de uma cidade do sul do nosso estado. Tá. Eu falei, cara, eu preciso de uma atualizada hoje. Não é de Jaguaru, né? Próximo. Tubarão. Criciúma. Tá. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, liga pro cartório de lá onde você nasceu, faz isso e tal. Ele fez. Ele mandou pra mim, eu já tenho protocolo, já pagou a taxa e tal. E o cartório mandou 5 a 10 dias. E eu tenho esse documento. Eu tive que pegar esse documento, colocar para a construtora, olha, vai demorar de 5 a 10 dias, tal, para ter uma justificativa até chegar a certidão do cara. Então, assim como tem uma divergência de 5 dias, agora 10... Mas são 5 dias. Tem alguma coisa errada aí nesse procedimento. Aí, né, eu acho que valeria entrar em contato e pedir para aquilo que a gente começou a falar lá no começo da nossa conversa. Quero falar com o oficial. A pessoa certa. Aí mas sabe por que mais aconteceu? Né? Mas olha o que aconteceu. É que essa pessoa, ela mora aqui, ele tem que pedir para lá. Sim. E ele fez tudo para lá. Ele já fez todo o processo, solicitou tal, e veio já um documento para ele, um e-mail. Ele me copiou tal, e ó, tá aqui, ó, 5 a 10 dias, assim, não entendi. É, muito estranho. E hoje, tá? Não é para acontecer isso, não é mesmo. A norma são 5 dias úteis e funciona, tá? Né? Raros casos, não digo que não acontece, nunca acontece. A gente vê reclamações, a gente acaba tendo que absorver essa reclamação, né? Porque o cliente quer a certidão, não interessa se... Né? E a gente tem que aprender a lidar com essa frustração, né? Mas o serviço funciona, tá? Então, tem algumas situações específicas. E aí a gente tem que entender o que está acontecendo. O negócio aqui em Criciúma não era para acontecer. Eu, né, se eu tivesse aí participando dessa situação, pegaria o telefone, ligaria, pediria para falar com o oficial. Com certeza, não preciso da certidão urgente. Eu sei que o prazo para emissão são 5 dias úteis. E por que estão pedindo 10? Isso vai atrasar o meu negócio? Sim, foi o que eu fiz. Falou óbvio. Eu já cheguei, fui atrás. Cara, mas eu não entendo. Porque eu sei que tem um prazo 5 a 10. Então ficou vago. Eu falei, por que não em 5? E aí? Aí eu resolvi a situação, vou mandar. Veio a certidão? Vai vir. Então, porque eu acho que o pessoal deixa assim, vou largar. Se deixar, fica. E é por isso que ali nas nossas normas tem a previsão expressa para você ter acesso ao tabelião ou ao oficial ou substituto para resolver demandas que estão meio complexas. Mas acontece também, né? Eu passei essa dificuldade hoje, né? Porque a pessoa que me atendeu lá... e aí? Não, eu tive que explicar. Não, mas eu resolvo, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí a pessoa começou a querer... Sim. Empurrando assim, né? Aí eu falei, faz o seguinte pra mim, chama alguém responsável daí pro setor. Aí eu preciso falar com essa pessoa. Sim. Eu preciso resolver minha situação. Não, eu preciso. Isso é um direito que eu tenho como cidadão e eu quero resolver. Sim. Aí foi passado. Com certeza. E aí, Fernando, quando o negócio não se resolve, né? O tipo de serviço que a gente presta é um serviço público, né? Aí...
Tribunal de Justiça está aí para nos fiscalizar e para receber as reclamações do usuário final, né? E as reclamações feitas para o tribunal a respeito do nosso serviço, elas são extremamente eficientes. Movidoria que... Entra ali no site do TJ, tem um passo a passo específico ali para fazer uma reclamação, tem telefone, tem e-mail, enfim, tudo lá no mural de qualquer cartório que tu vai, já está lá no mural. Telefone para fazer reclamações para o tribunal, e isso é muito eficiente, né? A gente não quer que cheguem essas reclamações lá, mas chegou uma reclamação na hora, a gente já recebe um telefonema. Então, a fiscalização do nosso serviço, ela é extremamente eficaz, sabe? Então, isso a gente não gosta de receber reclamações, claro, né? Mas elas servem para validar a prestação do nosso serviço e para a gente realmente saber que a gente precisa prestar um serviço de alto nível e o cliente precisa estar satisfeito com aquilo que a gente faz, né? Claro que nem tudo o cliente tem razão, né? Às vezes, em algumas situações que a gente fez tudo que poderia ser feito, obedeceu às normas e mesmo assim tu saiu insatisfeito e ligou lá pro tribunal para reclamar, né? Então, só que cada caso é um caso, cada situação mas conversando se entende, né? Mas só para... Mas quando não se entende e o cliente tem, de fato, uma demanda que não foi atendida como a lei determina, o tribunal certamente vai intervir rapidinho, o negócio vai sair. Em relação voltando ali à questão dos casamentos, depois que entregou toda a documentação, quanto tempo leva, por que leva esse tempo, e se dá para... ficou pronto a documentação, quero casar hoje. Como é que funciona isso? Então, olha, nossa atividade tá mudando toda hora, assim, né? A gente tem que viver se atualizando, porque toda hora tem novidade, né? Pouco tempo, acho que faz um ano atrás, um pouco mais, talvez, o Registro Civil andou mudando, saiu uma lei nova aí facilitando a celebração do casamento, porque antes a gente tinha 15 dias de publicação de edital, que era... Vocês que frequentam cartório, às vezes chega lá no mural do cartório, tinha um monte de recadinho lá. Casamento do fulano com ciclano, né? Cidade pequena, a gente chega no cartório e já... fulano tá casando, o vizinho vai casar com a vizinha, etc. Né? Então, ficava lá exposto no mural do cartório por 15 dias. Depois de 15 dias, esse processo ia para o Ministério Público para dar um parecer se havia algum impedimento ou não. Não tinha alguma manifestação ou não, né? Exato, e o próprio MP verificava se havia algum impedimento ali em relação ao casamento e aí devolvia. Então, o casamento levava aí uns 40 dias para ficar pronto. A pessoa dava entrada uns 40 dias para poder agendar o casamento. Hoje em dia, simplificou muito o procedimento. A publicação do edital já não é mais um mural, porque as coisas deixam de fazer sentido, né? Agora é eletrônico, então tu quer saber se alguém vai casar, tá casando, tem notícia do casamento de alguém, vai assinar. Acho que ninguém faz isso, né? Eu acho que é uma formalidade. Pode olhar eletronicamente. Tem uma página, eu não sei o endereço agora, mas depois a gente pode compartilhar essa informação, mas tem uma página que é específica para publicação de editais de casamento. Coloca o nome da pessoa ali e vai. Isso, exatamente. Coloca o nome da pessoa e já vai saber se ela está em processo de casamento ou não. E aí, essa publicação eletrônica são 5 dias e não precisa mais mandar para o MP. Então, o negócio que ficava ali 15 dias no cartório, mais 15 lá no MP, agora são 5 dias de publicação rapidinho. Então, assim, a gente... geralmente, a pessoa tem uma programação para o casamento, né? Ela não... Tem os casos que a pessoa resolveu hoje e quer casar amanhã, acontece, né? Sei lá, teve resolver, precisa casar. Quero casar. Acontece, né? Mas, geralmente, a pessoa programa com antecedência essa data, né? Porque, como nós falamos ali anteriormente, realmente é um evento muito importante na vida do casal, né? Então, geralmente, ali a pessoa já está meses se programando. Então, antes de... Às vezes, a pessoa se preocupa com a festa, mas não se preocupa com a papelada do casamento. Acontece bastante também. Vou casar daqui 15 dias, esqueceu de marcar o casamento civil. De vez em vez por outra, aparece um caso assim. Mas, assim, uns 15 dias dá para casar tranquilamente. Se tiver com pressa, até antes disso, né? Porque o nosso prazo é os 5 dias do edital e o prazo necessário ali para a gente
programar ali a documentação, chamar a pessoa para as partes, agendar, né? Porque a gente precisa ver a disponibilidade com o juiz de paz para as datas, etc. Mas, em regra, ali uns 15 dias, 20 dias, no máximo, está pronto ali a documentação para casar. E documentação que a gente estava falando ali anteriormente, eu não completei, né? Mas a certidão de Estado Civil, a gente já ingressou no outro assunto. E, além da documentação dos noivos, né? Identidade, CPF, certidão de Estado Civil atualizada e o comprovante de endereço para comprovar que tem domicílio ali no bairro, na região, mais 2 testemunhas. Identidade, CPF, endereço das 2 testemunhas. Então, a documentação é super simples, enfim, né? E realmente é um momento muito bacana e... Lá no nosso cartório, especialmente, é uma das coisas que eu acho que está super funcionando, assim, que eu acho que é a celebração de casamento mais bacana que tem aqui na região da Grande Florianópolis. Tanto em relação ao espaço físico, mas com relação também à cerimônia que o Samuel faz, já com toda a experiência dele de celebrar casamentos. E agora a gente tem a Beth, que também é a substituta do Samuel. Ela também tem realmente um grande amor e carinho por aquele momento. E é isso que eu queria muito, né? Desde o momento que o Samuel iniciou lá. E veio a Ariane ali também, né, Samuel, que era uma pessoa muito especial, que também estava te substituindo. E agora a Beth entrou ali junto contigo e ela também, eu percebo que ela faz aquilo com muito amor, né? Não é um negócio automático. Quando eu me casei... Nossa, foi tão sem graça a minha cerimônia, sabe? Sabia também. Nossa, foi no balcão do cartório, não teve emoção nenhuma. Nem eu, acho que nem me arrumei para ir no casamento. Vim mais arrumada aqui pro podcast do que pro meu casamento. E ali eu realmente percebo que a gente tem criado um momento muito especial para os casamentos. Muita coisa mudou também, né? Sim, as coisas, as pessoas evoluem, os espaços evoluem, né? É que antigamente o pessoal também fazia assim, né? Eu vou casar. Ah, então tá. Era mais simples. As pessoas realmente iam, vou sair às vezes do trabalho rapidinho ali, vou ali no cartório, pega o testemunho ali, vamos ali, a gente casa tal e tchau. Sim. Hoje não, eles estão fazendo já no cartório já uma cerimônia mais Mas legal não são todos, assim. tá, Fernando? Eu realmente posso estar puxando sardinha pro meu peixe, né? Mas eu acho que nosso cartório é diferenciado em relação a isso. Os cartórios aqui da minha redondeza, da nossa redondeza aqui, eu acho que não tratam o casamento de forma tão especial como a gente trata, porque realmente a gente tem muito prazer naquilo. É que a ideia é fazer do casamento civil um casamento que fique para a história do casal, que fique para a lembrança deles. Então, não é simplesmente ir lá assinar um papel. A gente trata ali a questão do civil. Eu sempre falo, inclusive na cerimônia ali, que é um momento de muita seriedade. Sim. Né? O casal está assinando os documentos ali, das testemunhas, né? Porque às vezes a testemunha acha que vai lá só para assinar alguma coisa, estou aí assinando, está tudo ok, mas não, tem uma responsabilidade ali naquele documento, na assinatura da testemunha. Né? Tanto que uma vez eu comentei contigo, né, esse ato de seriedade que tem que ter mesmo. Tem pessoas que ali já aconteceu isso, a gente já viu até na televisão que acontece, chega na hora, não, eu não quero, é o juiz, então beleza, não tem mais nada, não, estou brincando, não tem brincadeira. Não é momento para Não brincadeira. é o momento da brincadeira. Tu quer casar? Não, vou pensar. Não tem como pensar, amiga. E o juiz de paz, ele é uma autoridade também designada pelo Estado, né? O juiz, quem nomeia o juiz de paz, ele tem autoridade sobre aquele momento, ele tem total autoridade. Ele está ali justamente para celebrar o casamento da forma como a lei determina. Qualquer brincadeira. Ali não é momento para brincadeira. Porque vocês já ouviram falar disso aí, né? O cara tá brincando na hora ali. Vou fazer um negócio aqui. Não quero. Como não? Tem um caso que eu vi recentemente de um padre que no casamento, na igreja, ele cancelou. Porque ele estava fazendo, quando viu o noivo estava de joelho e na sola do sapato do noivo estava lá, como é que se fala? Game over, perdeu. Aí o padre cancelou o casamento. O teu sapato está dizendo que tu não está querendo casar, cancelou o casamento. Cancelou o casamento. Entendeu? Padre. Então, quer dizer... Aí com a festa pronta, né, Samuel? Então, da mesma forma que eles têm autoridade para fazer isso, né, antigamente, nos casamentos religiosos, no começo da cerimônia, o pastor, o padre, sempre perguntava se tinha alguém contra aquele casamento. Hoje não se faz mais isso no casamento religioso, mas no casamento civil a gente faz. Né? E se a gente notar que realmente tem alguma coisa estranha, a gente tem essa possibilidade de
parar e ver o que está acontecendo, né? Uhum. Mas assim, claro, graças a Deus, né? As pessoas chegam ali, é até bonito a gente ver. Porque a gente fica muito emocionado. chega emocionado, né? O casal chega, a noiva chega vestida de noiva. Casal no civil. Sabe? Então, muitas pessoas casam-se somente no civil, né? Tem algumas pessoas que não vão celebrar nada no religioso, que é muita gente que já convive junto há muito tempo e aí resolve formalizar através do casamento civil, né? Então, para algumas pessoas é aquele momento do casamento mesmo, né? Que não vai ter outra celebração além daquela. Então, é por isso que a gente capricha muito nisso, para que realmente seja algo marcante e fique guardado na memória como um momento muito especial, né? É isso aí que aconteceu comigo quando eu fui casar. Aí, lógico, fui eu e minha noiva, né? Porque a minha esposa, né? E foi um casal para ser testemunha. Ela foi de branco e tal, mas ela assim, mas eu quero casamento na igreja. Só que era meio naquela época da pandemia, foi em 2021 ali. Ela ficou meio naquela, e agora como é que eu faço e tal? Ontem a gente fez 7 anos que a gente tá junto, né? Mas a gente é casado certinho e tal. E eu queria até compartilhar contigo. Eu sou igual a você, eu gosto de, vamos casar. Sim. E hoje qual é a diferença? Mas tu casou no civil? Civil, bonito, certinho. Não é união estável, é bonito, certinho. Ótimo, é isso aí. Não, senão o papai briga em casa. Olha, deixa eu fazer a pergunta. Que eu mesmo tenho essa dúvida, né? Sim, a união estável hoje. Qual a diferença? O cara que já tá morando com a pessoa ali há 15 anos, 20 anos. Tá, vou fazer a união estável então. Fez para poder, vou fazer a união. Ou vou casar. Quais são as diferenças que tem da união estável pro casamento? Fernando, juridicamente falando, né, os direitos sucessórios, por exemplo, eles têm se equiparado ao casamento civil. Então, cada dia tem se tornado mais equivalente à união estável ao casamento. Mas o casamento é indiscutível. É um registro público que só existe aquele, sabe? Então, ele é extremamente mais seguro do que a união estável. Porque, por exemplo, quando tu vai casar lá no nosso cartório, tu vai apresentar a tua certidão de estado civil, a gente vai verificar se tu realmente é solteiro, se tu é divorciado, né? Porque quem é casado, né? Às vezes tem gente que é separado e, de fato, no papel tá casado e acha que pode casar de novo. Sim. Não pode, né? Então, tem que estar divorciado, viúvo ou solteiro. Então, a gente vai fazer essas verificações para fazer o casamento. E para a união estável também. Hoje em dia, a gente também precisa pedir certidões, verificar essa situação. Só que quem é separado de fato também pode fazer união estável. E tu pode fazer várias uniões estáveis. Então, não digo que isso é a prática, né? Porque, em geral, as pessoas são corretas naquilo que elas fazem. Mas não existe um controle sobre aquilo. O casamento, tu não consegue casar 2 vezes. Tu não consegue casar com a tua esposa. Eu resolvi renovar os meus votos e vou casar agora lá com o Samuel na Forquilinha porque eu gostei da propaganda que a Renata fez sobre o casamento. Não celebrando com a celebração, né? A esposa pode ser a mesma. Tu não vai conseguir fazer isso. Mas a união estável é uma declaração, é um documento feito em tabelionato de notas que não tem esse controle. Tu pode fazer uma em Biguaçu, uma em São José, uma na Palhoça, uma comigo, uma com a tua esposa, sabe? Mas aí fica meio sem... Então, é porque isso tem validade ali entre as partes, né? Claro que isso foi se tornando tão recorrente que o direito ele se adapta aquilo que a sociedade vai entendendo como normal, né? E aí tem cada vez se regulamentado no sentido que fiquem as coisas mais semelhantes. Mas tem algumas circunstâncias, algumas situações que ainda deixam a pessoa que vive no estável numa condição frágil. Por exemplo, tu vive no estável com a fulana lá, às vezes até resolveu fazer uma declaração ou não. Na hora de quando acontece um falecimento, na hora de ingressar com a pensão por morte, por exemplo, o casamento não tem discussão. Casado. Na hora da união estável, o Estado não quer pagar pensão para ninguém, né? Só vai pagar se for obrigado, né? Sim. Até porque tem muita gente que se aproveita ali da situação para receber benefício que nem direito tem, né? Então, para muita gente está alegando que o fulano morreu e era solteiro. Opa, mas eu vivia com ele, eu tenho direito à pensão dele. Você vê até as empresas hoje, por exemplo, né? Que deveria, se for pensar por esse teu lado, até as empresas poderiam ter uma outra lógica, porque se você não é casado, vive com a pessoa,
Aí a pessoa trabalha numa empresa que tem o plano de saúde. Só pode para quem? Para casado ou para filho, certo? Sim. Mas se a pessoa vai lá, apresenta uma união estável, já inclui no plano. Já inclui no teu plano. Mas então, na verdade, assim, você é um documento que vale, mas não... Ele não se equipara 100% ao casamento civil, né? Então, eu sou defensora do casamento, porque a documentação para casar e para viver união estável é a mesma. Inclusive, não hoje em dia, porque isso já tem previsão desde sempre na lei, pessoa que não tem condições para casar, Fernando, que pessoa que realmente é hipossuficiente financeiramente, ela pode fazer o casamento gratuito. A gente faz inúmeros casamentos sem pagar nada, é gratuito. Se tu chegar lá no cartório, não vou te exigir nada, basta que, né, tu declare, tem responsabilidade pela declaração que está prestando, se disser que não tem condições para pagar, vai fazer o casamento gratuito. Então, não tem razão de não fazer o casamento. A questão hoje em dia, né, hoje eu ainda atendi uma menina que ela falou, não, mas eu quero fazer união estável, porque se não der certo é mais fácil para a gente separar. Então já está com o pensamento errado, né? Na real, na verdade, a maioria dos casamentos hoje em dia começa dessa forma. Vamos ver o que vai dar. E se não der, cada um vai para o seu canto. E se eu fizer união estável, é mais fácil de separar. Lê do engano. Porque quando o negócio vai equiparando, equipara tanto para as facilidades e para as dificuldades. Há pouco tempo atrás, realmente, a pessoa vivia união estável. Fiz a declaração, agora não estou mais vivendo, faz outra declaração dizendo que não vive mais. Mas agora o procedimento é idêntico ao do divórcio. Então, a pessoa vive união estável e deixou de viver juntos e separou. Tem que entrar com o processo. Processo é judicial ou extrajudicial com assistência de advogado. Aí, então, a pessoa pensa que fazer união estável, se não der certo, depois não vou precisar gastar com advogado para... E os direitos do cônjuge ali fica igual para quem é casado e para quem não tem união estável? Em relação à sucessão, sim. E equiparou, né? Tem alguns requisitos, né? Daí, nesse caso, é muito importante que, de fato, a pessoa faça a escritura pública de união estável, porque quando não tem a escritura, porque tem muitas pessoas que vivem numa situação de fato, né? Que a união estável deveria ser isso mesmo, situações de fato, mas hoje em dia uma boa parte das pessoas formalizam e é importante que formalizem para depois facilitar esses direitos depois, né? Mas eles vão ter os mesmos direitos sucessórios do cônjuge casado no civil, né? Claro que aí se tem contrato é uma coisa, se não tem, a regra da sucessão é outra, mas os direitos sucessórios foram equiparados. Essa equiparação já começou por aí, pela questão do direito sucessório. Muita gente hoje, e é pela tecnologia que nós temos hoje, né, que muita coisa tu faz pela internet, existe muito questionamento. Por que do cartório? Para que precisa de cartório hoje em dia? Se muita coisa hoje eu consigo resolver. Né? Então, Samuel, a gente que está lidando com isso no dia a dia, a gente ouve bastante esse questionamento aí nas redes sociais, né, falando sobre realmente sobre algumas tecnologias que podem substituir os cartórios, mas a gente que está dentro da atividade, a gente tem plena convicção que nenhuma tecnologia vai substituir o papel do notário e do registrador na sua função efetivamente designada pelo Estado, porque é um local de segurança jurídica para as partes, né? Aquilo que realmente a gente já conversou um pouco ali no início, né? É a facilidade do acesso ao cidadão, e isso nunca vai deixar de existir. Eu sei que, né, a gente não é dessa era da tecnologia de resolver tudo pelo WhatsApp, telefone, internet, etc. A próxima geração possivelmente vai preferir esse relacionamento digital do que o relacionamento pessoal, mas o relacionamento pessoal nunca vai deixar de existir, porque uma situação, quando é complexa, o olho no olho, a possibilidade de tu sentar na mesa com alguém e poder ver resolvida a tua situação, ela nunca vai deixar de existir. Os cartórios são uma das instituições mais confiáveis no Brasil. Então, a gente acredita que nós temos uma relevância muito grande para a sociedade e que nem a tecnologia vai ser capaz de destruir esse papel que a gente tem, até porque a gente tem visto realmente muitas atribuições novas sendo integradas ao nosso serviço. E tem algumas coisas que estão desaparecendo também.
isso é um movimento da tecnologia, por exemplo, a questão de reconhecimento e autenticação de documentos, vocês que lidam com contratos diariamente, está acabando, né? O Fernando, certamente, tu vê bastante essa questão da assinatura digital. Sim. Hoje em dia, os contratos... Assina pelo Gov e acabou. Assina pelo Gov, assina por alguma outra plataforma de assinatura digital. A autenticação de documentos já praticamente não existe mais, porque a maioria dos documentos são digitais. Então, antes a gente chegava a um bolo de cópia de documento, de carteira de habilitação, de identidade, para a gente fazer a autenticação de documentos para apresentar em órgãos públicos, etc. Hoje esse serviço está desaparecendo. A gente já está vendo isso. Esse setor do reconhecimento de firma, antes a gente empregava, sei lá, deveria ter umas 6, 7 pessoas trabalhando, hoje a gente tem 3 nesse setor e está diminuindo cada vez mais por conta da tecnologia. Mas, em contrapartida, outros serviços estão sendo agregados ali a nossa atividade, né? Toda essa questão aí na parte do registro civil tem se agregado muitas coisas que só se fazia judicialmente, hoje em dia se faz ali no Extra, na questão do divórcio, uso capião, adjudicação compulsória, tem uma questão aí de mediação e arbitragem, que são resolução de conflitos aí que a gente ainda não está fazendo na prática, mas já tem previsão legal, então daqui a um tempo a gente vai ver isso também acontecendo dentro do cartório. Então a gente pensa que a gente presta um serviço fundamental para o cartório, né? Tanto é que na época da pandemia ali, quando veio ali o Covid no 2020, aquele ano e tal, quando tudo parou, tudo fechou as portas, né? Inviabilizou um monte de serviço, o cartório não parou um dia sequer, porque o serviço do cartório é fundamental para a roda da economia, né, girar. Então, é ali que a gente está formalizando os negócios de venda de imóveis, venda de veículos, né? Registro de pessoas. Registro de pessoas, né? Esse repositório do registro civil é um serviço fundamental para qualquer cidadão, né? Ninguém nasce, ninguém morre sem passar por dentro de um cartório de registro civil no Brasil. Então, posso nunca formalizar nada, nunca comprei nada, nunca negociei nada, nunca precisei reconhecer firma de nada, mas quando nasceu tá e quando morreu vai ter que passar por dentro do registro civil. Isso é um banco de dados muito importante para o Estado, né? Inclusive para a programação de políticas públicas, né? Porque quando a gente faz o registro de nascimento, tudo isso vai informação para o Estado, né? Sim. Então, são através desses dados que a gente coleta para o Estado que as políticas públicas vão se consolidando, né? De acordo com a necessidade Sim. habitacional, enfim, até inclusive em relação aos óbitos, tem toda uma demanda ali que é executada de acordo com os dados que a gente Sim. faz, né? Sem contar, né? E eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? Essa questão da facilidade do acesso ao cidadão ao nosso serviço. O cartório no Brasil é o serviço público com maior capilaridade. Não existe nenhuma cidade no Brasil, por menor que seja, tem cidade com 1.000, 2.000 habitantes, toda cidade tem pelo menos um cartório de registro civil. Então, é o serviço público com mais fácil acesso ao cidadão, né? Então, e ali nesse acesso direto com o cidadão, muitas questões são resolvidas e muitos litígios realmente são prevenidos, sabe? Muitas situações ali do nosso dia a dia, a gente faz um filtro realmente, sabe? Quando a pessoa está comprando um veículo e aí ela chega lá para fazer a procuração, mas né, ali às vezes veio uma fraude naquele documento, às vezes o carro não é nem daquela pessoa, mas a pessoa já está vendendo. Enfim, né, a gente tem coisas de toda a ordem, né? A Sim. gente faz um grande filtro, assim, né? A pessoa que não tem dificuldade para analisar documentos, para se sente vulnerável ali para praticar algum negócio, o balcão do cartório, de qualquer cartório do Brasil, está às ordens do cidadão para que ele possa recorrer a esse atendimento, essa assessoria jurídica e formalizar um negócio que ele pretende de forma mais segura, evitando problema, dor de cabeça, litígio e é justamente isso que precisa acontecer para a gente não ter que bater lá na porta do judiciário para resolver os nossos problemas. Né? Joia. Então, pessoal, cartório é importante. Se você precisa de atendimento, de alguma assistência em relação a documentos, para a sua vida, dia a dia, precisar de um cartório, vai ali em Forquilinha. Qual é o endereço ali?
É na rua Vereador Arthur Manuel Mariano, número 362, no bairro Forquilinha, em São José. Forquilinha, descendo ali, quem entra no bairro de Forquilinha, você do lado direito, você vai ver um prédio comercial grande ali. Ali está o cartório de Forquilinha, você vai ser bem atendido. As pessoas ali estão sempre sorrindo, porque de vez em quando eu estou por ali, eu sei como é que funciona. Então, se precisar, procure ali a Renata e todo o pessoal que trabalha ali. Você vai ser bem atendido ali naquele cartório. Queremos te agradecer aqui essa oportunidade de você estar aqui com a gente. Esperamos ter outras. Sim, né? Foi a com primeira certeza. aqui para a gente sentir como é que funciona. Né? Mas se der, a gente vai marcar outros para falar de outros assuntos, Sim. aprofundar de repente a um alguma coisa assunto específica, né? Hoje a gente deu um geralzão, né? É. Mas eu gostaria de agradecer muitíssimo, Samuel, o convite. Realmente eu me senti muito confortável aqui na tua casa. E foi muito bacana para mim, prazer também de conhecer, Muito Fernando, prazer. né? Sair daqui já com um novo amigo, né, Samuel? Com certeza. Então, foi uma experiência muito bacana para mim. Tava, né, um pouco receosa e nervosa porque eu nunca tive nesse lugar aqui de entrevistada, mas Saiu foi uma bem, experiência muito bacana. Quero repetir, inclusive, Samuel, e eu espero que realmente o assunto que a gente tenha dividido aqui nesse nosso encontro realmente desperte interesse das pessoas para conhecer melhor o nosso serviço, o nosso trabalho e que realmente a sociedade, as pessoas compreendam aí a nossa importância e saibam que a gente está à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Joia. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Obrigado, a gente que agradece. Só para saber o nome da pessoa responsável do cartório? É o Dr. Marcos Augusto Silva. Marcos Augusto Silva. Isso. Ele, depois dele, aí vem você. Isso, eu estou subordinada a ele, sou substituta dele, né? Certo. E aí as outras pessoas subordinadas a mim. A gente tem ali um nível de hierarquia, assim, algumas pessoas responsáveis por setores, porque como nós somos muitos, né? Quando eu entrei lá no cartório de Forquilinha, Samuel, nós éramos em 4 pessoas. Hoje a gente tem aproximadamente umas 23 pessoas. Então é necessário uma certa organização para o negócio funcionar, né? Então a gente tem algumas pessoas, a gente tem um escrevente responsável por cada setor. E ali as auxiliares delas estão subordinadas a elas, enfim, né? A gente tem que ter uma certa organização para o negócio funcionar, né? Joia. Porque senão foge do controle. Então, pessoal, cartório de Forquilinhas, Dr. Marcos lá, pessoa responsável, ou a Renata, você pode procurar e tem todos os colaboradores lá do cartório que você pode procurar, que você vai ser bem atendido. Obrigado por estar com a gente aqui. Fernando aqui junto com a gente hoje e sempre agora. Pessoal, quero agradecer, foi muito legal ter a Renata com a gente, esclareceu bastante assuntos. Com certeza, nós vamos chamar ela para tratar de outros, né? Que a gente bom. tem tanta coisa boa para poder falar e falar para você, cidadão, nosso amigo que está no nosso canal, olha a importância do cartório, entendeu? Qualquer dúvida, vocês podem chegar, o cartório vai te atender bem e vai ser um prazer ali para eles tirar as dúvidas de vocês. E vamos estar com outras pessoas também aqui nos próximos. Continue nos acompanhando. É isso, Samuel? É isso aí. E outra, curte, compartilhe. E se quiser ajudar a gente aí, a gente precisa de uns patrocinadores para poder continuar tocando o nosso trabalho aqui, essa parte de poder levar a vocês informações do dia a dia. Tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Até mais. Valeu! Valeu.